Corinthians entrega 2 pontos para a equipe do São Paulo, que jogando com um catado de jogadores, né, não era nem a equipe principal, Corinthians com sua equipe titular, entrega aí 2 pontos para a equipe do São Paulo, com um pênalti infantil cometido pelo zagueiro Gil, que continua sendo utilizado como titular pelo técnico Vitor Pereira. Isso e muito mais, continue no vídeo aí após a vinheta. E aí galera, beleza? Bem-vindos aí a mais um vídeo. E fazer o que, né? O Corinthians aí teve a chance de ganhar da equipe do São Paulo, entrando com o time titular nessa partida, foi para cima do São Paulo, conseguiu abrir o placar e nosso zagueiro aí entregou o ouro para a equipe são paulina, onde a partir do gol começou aí o São Paulo a ir para cima do Corinthians. E o empate aí foi péssimo para a equipe do Corinthians, que deixa o G4 pela primeira vez no campeonato, graças ao nosso próprio zagueiro. Corinthians que foi a campo com o que tinha de melhor à sua disposição, sem poder contar com o lateral direito Fagner e o meia Renato Augusto, ambos aí em transição física, né? Foram poupados no primeiro tempo para iniciar o segundo. Então o Corinthians começou com Cássio, Bruno Mendes, Gil, o Balbuena e o Lucas Piton. No meio de campo com Vera, Duqueiroz e o Juliano, mais o Mosquito, Roger Guedes e Yuri Alberto no ataque. Esse foi o time que o Corinthians iniciou a partida e a gente vai acompanhar aí no React, vocês vão ver o que de melhor aconteceu e vocês vão ver que o Corinthians teve oportunidades e um lance bizonho feito pelo nosso zagueiro acabou custando aí 2 pontos para a equipe do Corinthians e a nossa vaga no G4 aí na competição. Começando aí o React da partida, né? São Paulo deu início aí na partida, logo no começo do jogo o cruzamento aí para a intervenção do Cássio. São Paulo veio com um time muito, totalmente reserva, né, vamos colocar assim, porque dos jogadores principais aí só tem jogadores de nome, como é o caso aí do Miranda, que iniciou a partida, mas de resto tudo jovens ou jogadores que não vêm atuando com tanta frequência, que iniciaram a partida. Já o Corinthians com essa equipe considerada titular, basicamente, tirando 2 peças, que foi o caso do Fagner e Renato Augusto. Teve a oportunidade com o Roger Guedes, que vocês viram aí, que não conseguiu acertar o gol, passou perto. Teve esse cruzamento do Lucas Piton no ataque do Corinthians, né, que o jogador vem sem ritmo de jogo e vai tentar dar uma chapada na bola, joga a bola atrás do gol, né. Yuri Alberto aí foi um dos destaques da partida, ó, a jogada e o golaço do Yuri Alberto. Foi uma triangulação entre o Juliano, Roger Guedes e o próprio Yuri Alberto ali na intermediária. O Yuri Alberto só pegou ali, a bola ajeitou e já chegou batendo. Ninguém esperava isso e foi um belíssimo gol. Corinthians aí com a faca e o queijo na mão a partir desse gol, ó. Ele recebeu sozinho de frente pro gol, bateu, fez um golaço. Infelizmente aí, né, ó, uma falha, primeira falha que a zaga teve, o Balbuena conseguiu se recuperar e a bola foi bateu nele e subiu, né? E logo na sequência aí, ou no lance seguinte, se não me engano, teve essa oportunidade ainda que o jogador do São Paulo chutou para fora, mas se não me engano é no lance seguinte que tem aí uma bola enfiada pelo jogador Rafinha, né? Que pega o Gil fora de posição, porque o Balbuena veio cobrir teve essa jogada do Roger Guedes, que bateu muito mal. O Rafinha veio cobrir, o Balbuena veio cobrir o Piton, que desceu para poder dar pressão no ataque. E o Gil tinha que vir acompanhando o jogador do São Paulo, não o fez. E daí o que aconteceu? Ficou um buraco ali, o jogador do São Paulo se infiltrou no lance, olha aí o lance. Se infiltrou no lance e o Gil segurou o cara que não tinha domínio da bola, ele não tinha oportunidade ali para poder chutar essa bola do jeito que ele estava. Era só o Gil continuar ali na marcação, ó, enfiada de bola. O Gil completamente desligado do lance. O jogador passou por ele e ele só deu noção quando a bola já estava chegando. E foi segurar o jogador. Você vai fazer a falta? Faz a falta. Derruba o jogador, empurra o jogador no chão. Vai segurar o jogador segurando e vai até chegar dentro da área. Se vai fazer a falta, já empurra ele logo ali na entrada da área. E daí o jogador Éder, né, que quase não vem jogando pela equipe do São Paulo, fez o gol, batendo no meio, o Cássio deu o canto, o Cássio pulou antes, ao invés de esperar. Infelizmente aí,
A bola passou bem próximo do pé do Cássio. Poderia até ter batido no bico do pé do Cássio, mas como vocês viram aí, nenhum jogador do Corinthians foi pro rebote. Então se a bola bate no pé do Cássio, com certeza aí o jogador de São Paulo conseguiria pegar o rebote. Aí uma oportunidade do Corinthians, o Roger Guedes chutou cruzado e o Diego Alves fez uma excelente defesa aí. O Corinthians voltou muito ligado no segundo tempo, olha. Roubou essa bola no campo de ataque, conseguiu chutar, obrigando o goleiro de São Paulo a fazer uma grande defesa. Aí mais uma oportunidade onde o Mosquito conseguiu cortar a zaga e isolou a bola. Depois desse lance tem mais uma jogada, se eu não me engano, é a que a chegada na linha de fundo do Bruno Mendes. Mas o Bruno Mendes no segundo tempo desceu muito mais do que do lado esquerdo. Foi muito mais aproveitado no segundo tempo. Teve essa oportunidade aí do Mosquito, que ele conseguiu chegar na linha de fundo e o Roger Guedes bateu cruzado. O Roger Guedes de frente para o gol e o Diego Alves conseguiu fazer uma grande defesa. Bobeada da defesa do Corinthians novamente, uma bola no travessão aí, por muita sorte do Corinthians a bola não entrou. A zaga completamente desligada. Contra-ataque do Corinthians, onde o Yuri Alberto estava impedido. Poderia ter jogado aqui embaixo na chegada do Mosquito. Acho que seria muito mais viável. Ele acho que não viu o Mosquito vindo. Mais uma oportunidade aí do Corinthians com o Renato Augusto já em campo. Chutou cruzado e o goleiro fez uma grande defesa. O goleiro de São Paulo trabalhou muito. O Corinthians só entregou o ouro para a equipe do São Paulo, porque o São Paulo não conseguiu fazer mais uma bola no travessão do Corinthians. O Corinthians sofreu muito pouco defensivamente, vamos colocar assim. Mas os lances que sofreu, a bola chegou no gol, um deles entrou. Mais uma bola aí, falha da defesa e aí o Corinthians acaba saindo. Vamos aí aos números do jogo. Os números do jogo vocês vão ver, são um jogo bem parelho. E aí vocês verem as bolas que foram na direção do gol. Foram uma bola no travessão, o gol e a defesa do Cássio. 3 bolas que foram no gol do São Paulo. E o Corinthians deu 7 chutes no gol. Um gol, uma bola no travessão. Foi uma bola no travessão? Foi só uma bola no travessão. Na verdade o São Paulo teve mais uma bola na trave, que não está sendo computada aqui. Mas uma bola no travessão e o resto foram defesas do Diego Alves, com intervenções muito precisas, evitando que o Corinthians fizesse um gol para passar à frente. O Corinthians teve mais posse de bola, chutou um pouco mais do que o São Paulo, mas entregou o ouro para a equipe do São Paulo, fazendo um pênalti infantil. Se você vai fazer a falta, se você acha que você não vai ganhar, faz a falta. Você vai ser expulso? Vai ser expulso. Aí vai ficar com um jogador a menos, só que você está ganhando a partida, você já vai fazer a falta, como aconteceu, só que daí você dá um pênalti para a equipe do São Paulo. Se a falta fosse da entrada da área, ainda tinha a barreira, tinha os jogadores dentro da área, tinha o Cássio, para daí a bola poder entrar no gol. Em contraproposta, ou você derruba o cara dentro da área, só tem o Cássio e o jogador do São Paulo para poder fazer o gol. Então é muito mais fácil para o São Paulo, muito mais cômodo o pênalti. E o Gil foi lá e deu o pênalti para eles. Gil, para mim, que não deveria estar sendo titular da equipe do Corinthians. Quando saiu o Gil e o Balbuena foi para a zaga, o Corinthians ainda ficou com alguns problemas, mas muito mais por conta da afobação que os jogadores do Corinthians estavam em fazer o gol. Porque o Bruno Mendes estava muito bem na marcação, conseguia se impor e a bola só passava entre no meio da dupla de zaga, entre o Gil e o Balbuena. O Balbuena teve as suas oportunidades, tirou a bola. O Gil, a oportunidade que teve para fazer a marcação, não conseguiu tirar a bola. Infelizmente aí o Corinthians tomou o gol. E a tabela aí rapidinho, só para vocês verem, o Corinthians caiu para a 5ª colocação da competição, né? Ainda pode ficar mais distante aí da 2ª colocação se o Flamengo ganhar a sua partida. Mas, né, o Corinthians aí está a apenas 2 pontos aí da 2ª colocação até o momento, pode ficar 3, mas não é uma distância tão longa, né? Dá aí para ser revertido na próxima partida, mas a primeira vez que o Corinthians no Campeonato Brasileiro sai do G4 desde a primeira rodada. Era a única equipe que ainda não havia saído do G4 desde a primeira rodada da competição. O Corinthians mantinha um equilíbrio e o problema do Corinthians não é o técnico.
técnico Vitor Pereira montou o time estava bem, né? Saiu na frente com um belo gol do Yuri Alberto, aproveitando uma intervenção e uma triangulação feita entre o Juliano e o Yuri Alberto e o Roger Guedes, e ele aproveitou um belo chute da entrada da área, mas aí o Corinthians se desligou e os zagueiros do Corinthians, o Gil, entregou o ouro aí para a equipe do São Paulo, dando gol e dando aí espaço para a equipe do São Paulo criar uma equipe totalmente alternativa do São Paulo, não é a equipe principal, não é a equipe que vem jogando. Esses jogadores dificilmente jogam juntos nas competições e tá aí. O Corinthians tomou o gol do cara que dificilmente joga na equipe do São Paulo, que é o caso do Weber. Fazer o quê? Porém, o Corinthians aí, vocês vão acompanhar aí os próximos jogos do Corinthians, não poderá aí se dar ao luxo de ficar aí amargurando o que aconteceu, buscar o que de melhor fez nas partidas, o que de melhor apresentou no jogo, que foi a marcação-pressão, e o Vitor Pereira tem que entender que o Gil tem que ir para o banco, né? O Bruno Mendes vem fazendo excelentes partidas, fez excelentes partidas como zagueiro ao lado do Balbuena e ele não veio utilizando. Eu entendo que o Bruno Mendes é uma alternativa muito viável para quando não tem o Fagner, principalmente defensivamente. Ofensivamente, ele busca chegar à linha de fundo, como chegou aí algumas vezes, conseguiu fazer alguns lances, e melhor do que o nosso lateral esquerdo titular, né, que foi o Lucas Piton, ele conseguiu acertar os cruzamentos dentro da área. O Lucas Piton, o único cruzamento que tentou, não acertou dentro da área. Então, o Corinthians aí tem como próximo jogo o Fluminense na Arena Corinthians. Jogo aí que o Corinthians precisa apenas de uma vitória simples para se passar para a final da competição e possivelmente aí pegar ou o São Paulo novamente, se o São Paulo conseguir reverter o placar de 2-0, ou o Flamengo, que está aí com a vantagem de 2 gols, né? O Flamengo venceu por 3-1, então essa vantagem de 3 gols terá que ser revertida pelo São Paulo, para daí talvez ter mais um clássico entre Corinthians e São Paulo. E, né, o Vitor Pereira, com essa sequência de jogos agora, ele joga na quinta-feira, dia 15, então vai ter um dia a mais de descanso, depois joga no domingo e depois tem 10 dias aí de intervalo, talvez, dependendo aí do resultado do jogo contra o Fluminense, que possivelmente será encaixado aí o primeiro jogo aí contra o da Copa do Brasil, né, entre esse jogo aí do América Mineiro e Atlético Goianiense. Mas qual foi a opinião de vocês? Deixa aí nos comentários o que vocês acharam do jogo, o que vocês viram na partida de diferente do que eu vi. Eu acho que o Corinthians jogou bem, mas entregou o ouro. Nosso zagueiro entregou o ouro. Nosso zagueiro aí deu 2 pontos, jogou 2 pontos no lixo, infelizmente. Deixa aí nos comentários a sua opinião, deixa o like que ajuda bastante. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, que ajuda muito. Muito obrigado pela atenção de todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.